Muito bem, meus queridos Arctubers, sejam bem-vindos em mais uma edição em Um Café com Alexandre. Muito obrigado por estar conosco aqui na nossa plataforma Escala Humana da Rádio Arquitetura. É um prazer estar com você. Consuma nosso conteúdo a hora que você quiser, amanhã, tarde ou noite. Sempre conteúdo novo aqui na plataforma, como o de hoje, né? Então já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações, mandar seu comentário, né? Sugerir pautas, enfim, esse canal é de você também. Então, muito obrigado, agradecendo também aos nossos queridos patrocinadores masters aqui da Rádio Arquitetura, na Escala Humana, os nossos queridos amigos da Macrovision, tudo em áudio e automação para sua residência, para o seu negócio. Um grande abraço aos amigos da Macrovision, também os nossos queridos amigos que sempre estão com a gente aqui, né? Então, apoiando agora, né, a Rádio Arquitetura, os nossos amigos da Simoneto Grupo Duarte. Um grande abraço a todo o pessoal da Simoneto Grupo Duarte e do nosso programa aqui, os nossos queridos amigos lá da CB Pedras, Cristiano, Heloísa e todo o pessoal da CB Pedras também dando apoio e proporcionando aqui um café maravilhoso que a gente vai tomar depois aqui, junto com a nossa convidada, que é a arquiteta e urbanista Priscila Brunelli. Olá, Priscila. Oi, Alexandre, tudo bem? Tudo Um prazer ótimo. estar aqui contigo hoje. Imagina, prazer todo meu. E vamos começar o nosso bate-papo aqui, Vamos Priscila. lá, A gente já vamos estava lá. fazendo um esquenta antes de começar aqui a Isso aí. conversar. Priscila Brunelli. Brunelli é italiano. Italianíssima. Italianíssima. É Sim. braba, Priscila. Não. Tem nem um sangue pouco. quente? Olha, Ah. quando me tiram do sério, sim. Mas eu sou bem pacífica, E né? quando é que te tiram do sério? Olha, alguns probleminhas, né, de obra, com os fornecedores que a gente já conhece, mas tem que ser assim, ó, muito erro pra gente ficar brabo mesmo, né? Porque eu sou uma pessoa, assim, muito compreensiva, sempre tento me colocar no lugar do outro, né? Então, se tem uma coisa errada, eu sempre coloco na minha cabeça. Não tem o que não se resolva, né? Então, a gente tem que sentar, conversar, chegar a um consenso, tanto com o cliente quanto com o fornecedor. Então, tem que ser algo assim muito errado mesmo. A gente sabe, obra é sempre, eu digo, pepino ou abacaxi. Então, no final dá tudo certo, né? A gente só tem que saber o caminho aí pra resolver. Eu até te dizer assim, problema em obra, mas existe isso daí? É muito, todo dia. Tem que ter um jogo de cintura também, né, Priscila? Sempre, Claro, evidentemente, tu está preparada, tu estudou para isso, tu já tem uma carreira aí já significativa dentro da arquitetura, mas de qualquer forma, está lidando com pessoas também, né? Isso exige um certo um jogo de cintura para resolver as situações, né? Exatamente. Eu acho que o principal, Alexandre, é a gente sempre deixar o cliente tranquilo desde lá do início do processo, que ele não vai se envolver com isso. Só se ele quiser, né? Tem clientes que adoram participar, ir na obra, visitar, acompanhar todo o processo da criação do projeto, né? Porque o projeto, quando ele só é um projeto, ele está no papel. Mas quando a gente começa a construir ele, eu acho que é o momento que traz a ansiedade para o cliente, que ele quer ver pronto, que ele quer ver as coisas acontecendo no prazo. Então, ele estando tranquilo desde o início do processo, que o meu escritório é responsável por todas as etapas, né? E que a gente vai estar acompanhando, resolvendo todos os problemas, acompanhando todos os fornecedores, isso é que traz a tranquilidade para ele, né? De a gente tentar minimizar essa parte mínima ruim, que é o processo de obra, que a gente não pode dizer que é uma coisa maravilhosa, todo mundo sabe que tem os seus percalços, né? A gente depende de pessoas e muitos fornecedores e das coisas acontecendo em etapas. Então, isso, se for planejado com antecedência, acontece tudo certo, né? Mesmo com os seus percalços, que nem eu disse. Mas essa é a tranquilidade de a gente ver no final o cliente feliz, se mudando para casa, para o apartamento e não levando aquela parte ruim do processo, da quebradeira, da poeira, né? De toda essa parte trabalhosa. Então, é de o resultado final superar toda essa fase ruim, né? Do processo. Tu é uma pessoa super organizada, que eu sei, e eu acho que isso é importante porque eu ver, não sou arquiteto, mas nas conversas e até experiência assim pessoal, né?
eu vejo que talvez um dos grandes desafios, né, é o alinhamento do tempo. Porque o tempo passa diferente para todos os atores de uma obra, né? Para o arquiteto ele passa num tempo, para o pessoal de obra ele passa no outro, para o cliente ele é um tempo mais arrastado na maioria das vezes. Acho que esse alinhamento e esse entendimento entre profissional da arquitetura, quem está executando lá, o pessoal da mão de obra, fornecedor e cliente, talvez seja um dos grandes desafios, não acha? Não, com certeza. Eu digo, hoje o meu maior desafio dentro do escritório, o que me toma mais tempo, é a gente fazer um gerenciamento de WhatsApp, né? Porque são muitas demandas de todos esses lados, né? É do fornecedor, é do cliente. Então a gente tem que fazer essas coisas acontecerem. Eu digo, a plataforma tá aí para nos ajudar, né? Antigamente a gente não tinha isso. Então o pessoal de obra às vezes tem uma dúvida, já manda um vídeo, já manda uma foto. Então por um lado nos ajuda muito, mas por outro lado é uma demanda que triplicou, né? Então fazer tudo isso acontecer junto e comunicado é muito difícil. E é aí que está o nosso trabalho, né? Porque a gente tem que alinhar o serviço do gesseiro com o do pintor, com o do eletricista, com a dúvida do cliente, a visita dele de obra que ele está lá junto, com a medição do marmorista, com a medição do marceneiro, com o início da montagem dos móveis. Então, tudo isso... Claro, às vezes atrasa um dia, atrasa dois e já modificou tudo, e tem dias que mais de um fornecedor está trabalhando dentro da obra e a gente tem que fazer essa conexão. Às vezes dá certo, às vezes não dá, às vezes se bicam, né? Se atrapalham, então a gente tenta. Quando um fornecedor está terminando um serviço num cômodo, o outro está fazendo no outro, para que não estejam muitas equipes trabalhando juntas no mesmo local ao mesmo tempo. É uma dificuldade, mas faz parte do nosso trabalho, né? E fazer isso acontecer, eu acho que talvez seja a dor de muitos arquitetos. E que não gostam de obra, ou que só entregam projeto, né? Porque isso é realmente muito difícil. Tu é mais conciliadora ou tu é mais, assim, mão de ferro na obra? Acho que mais conciliadora, assim, de tentar apaziguar, né? Todos os lados, assim, e fazer a coisa acontecer. Porque o meu lema é esse, eu sei que no final tudo vai dar certo, né? Então, mesmo tendo problemas ali de prazo, né, de data de cronograma ou de algum serviço que não saiu bem feito, porque eu acho que isso também é muito importante. O acompanhamento de obra serve para isso, para que a gente verifique semanalmente se os serviços estão sendo executados de acordo com o projeto, né? Então, às vezes não. Às vezes a gente chegou na obra, estava planejado fazer isso, isso e aquilo, chegou lá, não está feito assim, ou está feito de uma maneira diferente, a gente tem que voltar, corrigir, e tá tudo certo, acontece, obra é isso, né? Então... tem que ter um jogo de cintura. Então, eu acho que, voltando ao que tu me perguntou, ser conciliadora faz parte disso, né? Pra que a coisa dê certo. Deixa eu voltar um pouquinho no tempo e perguntar o seguinte pra ti. Tu tinha apelido em infância? Olha, na minha família, na parte mais íntima, meus pais me chamam muito de Mima. E eu não sei de onde que veio isso. Acredito que seja de mimosa. Não sei. Mas amigos, assim, em geral, me chamam de Pri, né? Ninguém me chama de Priscila. Eu até acho estranho, porque quando me chamam de Priscila, então parece... Então posso chamar de Pri? Claro, parece que estão com algum problema ou, assim, querendo me xingar, sabe? E na escola, coincidentemente, existia outra Priscila na minha sala. Então, invariavelmente, dos meus amigos de infância, claro, os mais íntimos me chamam de Pri, mas me chamavam de Brunelli na escola, né? Sim. Porque tinha outra Priscila, que também chamavam ela pelo sobrenome, e aí acabava ficando a Brunelli e a outra Priscila com outro sobrenome, né? Pra poder diferenciar quando que estavam chamando uma, quando que estavam chamando a outra. Então, essa questão do sobrenome também é bem importante pra mim e significativa, assim, sabe? Como referência. Tá, eu sei quem é a Brunelli, sabe? Sim.
E como é que era a Pri ou a Mima lá no comecinho, na infância? Como é que foi a tua infância? Teve uma infância legal, assim? Sim, muito, né? Não posso dizer que não, assim. Porque é diferente, né? Apesar de tudo, tu é uma arquiteta nova, Sim, né? sim. Mas eu, por exemplo, eu sou de uma época que podia sair na rua, brincar na rua. Eu sou de Novo Hamburgo, então era quase Sim. interior. Sim. Não sei como é que era aqui em Porto Alegre. Tu conseguia ter esse tipo de divertimento, de infância? Eu vivi muito tempo na casa da minha avó, né? Que foi algo bem importante pra mim, porque meu pai passou muito tempo da minha infância trabalhando fora. Então, a minha mãe continuou em Porto Alegre, né? Enquanto meu pai ia e vinha, enfim. E isso não foi problema nenhum para nossa família. Acho que foi algo ainda melhor, porque nos proporcionou a nós viajarmos como família também muito para ir visitar o pai, ao invés de ele vir nos visitar, né? Então, a bagagem... Era longe, Pri? Era longe, era nos Estados Unidos. Então, assim, a bagagem que a gente cria em cada viagem é única, né? Sim. Então, eu tenho muito essa referência. Tu acha que isso te agregou como profissional hoje? Mesmo? Muito, sempre. Tanto no quesito de gostar e querer muito viajar, eu digo, o investimento que a gente faz numa viagem, assim, é único, né? Não é dinheiro jogado fora, porque a gente agrega um conhecimento. E é algo, assim, tão único de tu poder ir para outro lugar, entender um pouquinho da cultura, entender um pouquinho da arquitetura, buscar referências, sabe? Não só pro quesito profissional, que eu uso isso muito na minha profissão, mas pro quesito pessoal, né? Como pessoa, assim, ver outras coisas, sair um pouquinho do nosso mundinho aqui, né, e abrir a cabeça para outras coisas. Então, isso foi muito importante para mim. E também o fato de passar muito tempo com essa ajuda que a minha mãe teve da parte da avó, né? Então, eu não brincava na rua, mas eu vivia na casa da minha avó. Então, a gente morava em apartamento. Então, ter essa vivência morando em casa talvez seja algo que também esteja relacionado com a minha escolha da minha profissão, né, de arquiteta. E qual é a tua ligação com a tua avó? Hoje é muito forte, né? Hoje ainda é muito forte, né? A gente vive se bicando, porque as duas têm personalidades fortes. Qual é o teu signo? Eu sou Libra, mas com ascendente em Áries. Então eu acho que é isso. Talvez seja isso. Então, é uma memória, assim, muito boa, né? E meus pais sempre me proporcionaram, assim, coisas muito boas. Eu digo, no início da carreira, eu só consegui decolar como eu decolei porque eu tinha o apoio dos meus pais em todos os quesitos, né? Então, hoje é muito difícil a gente ser empresária, né? Ter o seu próprio escritório, ter todos os custos, abrir uma empresa. Então, eu digo, é algo que todo mês, quando a gente faz o fechamento de contas, a Amanda me ajuda muito lá no escritório, eu repenso, né? Porque dá aquela martelada na cabeça e bate o arrependimento, vamos dizer assim, porque hoje no Brasil tu empreender é uma coisa muito difícil, né? Incerta, né? Muito Totalmente difícil. incerto. Então, essa base que eu tive familiar, né? Essa ajuda dos meus pais foi muito importante no início para eu conseguir me consolidar como profissional. E tu sempre soube que queria ser arquiteta? Isso é uma coisa meio engraçada, né? Porque, assim, quando eu estava terminando o ensino médio, a maioria das minhas amigas já estavam engatilhando um cursinho, né? Junto com o terceiro ano. Já sabiam o que queriam, super focadas e tal. A minha turma veio de uma turma, assim, meio diferente na escola, porque tinham as outras turmas mais pops, vamos dizer assim, que gostavam de festa, não sei o quê, bagunça, e a minha turma era mais aquela CDF, mais nerdzona, assim. Turma queridinha dos professores. Isso aí. Então, mas era também a turma excluída, né, por causa disso, porque as outras eram da baderna e a minha era meio a esquisita, vista como a esquisita. E no terceiro ano, eu disse para meus pais, para minha mãe, principalmente, eu lembro disso, né? Mãe, eu não quero fazer cursinho. Eu quero curtir meu terceiro ano. Eu tava, assim, num sentimento de, meu Deus, a escola vai acabar, o que vai ser daqui pra frente? Porque era um vínculo familiar que eu tinha, principalmente com as minhas amigas, muito grande, que permanece até hoje, graças a Deus, assim. Então, talvez por essa diferença de idade grande que eu tenho com a minha irmã, as minhas colegas lá desde o jardim de infância se tornaram irmãs, né? Então, eu disse pra minha mãe, não, eu quero curtir o terceiro ano.
E tá, né? Quando chegou na época de fazer a inscrição pro vestibular, todo mundo se inscrevia, né? Mesmo que pra testar, vamos fazer ali no terceiro ano, ver qual é que é e tal. E eu tava na minha cabeça, não, eu vou fazer o que eu puder, vou pensar no que eu vou fazer da vida depois, se eu tiver que ficar um ano, tirar um ano aí pra viajar, pra fazer um curso, pra ver o que me interessa, eu tiro e não é problema, né? Como eu te disse, sempre tive esse apoio familiar pra isso. E aí, quando fui fazer as inscrições lá, bom, vamos fazer o vestibular, ver qual é que é, ver como é que eu me saio, né? Qual a nota eu consigo tirar. Eu fiz uma avaliação na escola que tu preenchia lá vários questionários para ver quais habilidades tu tinha mais para saber qual profissão tinha mais a ver contigo, né? Tem um nome para isso, mas agora eu não vou me lembrar. E aí, quando veio aquela lista dos cursos, Alexandre, assim, eu olhava cada um e dizia, não, isso não, Sério? não. E o único que eu coloquei como, pode ser que sim, foi o de arquitetura e urbanismo. Ainda assim, sem nenhuma certeza de que era isso que eu queria, né? E aí foi isso. Daí fui lá me alistar para fazer o vestibular, vou preencher para arquitetura e vamos ver qual é que é. Aí no último dia, no último dia de inscrição, eu me inscrevi para Uniriter. E já tinha sido inscrita para PUC e para URGS. Para URGS não passei assim por pouquíssimo, né? Tive condições de estudar numa escola maravilhosa em Porto Alegre, então mesmo sem fazer cursinho, tinha uma nota altíssima, né? Mas que não foi possível para passar. Na PUC passei e na Uniriter passei. E foi uma surpresa, porque fiquei em terceiro lugar. Olha... Então, era a turma do CDF mesmo. Viu? Então não entrei... tava brincando, né? Não tava brincando. Então entrei e disse pros meus pais, olha... Vou tentar, vou ver se eu gosto. Vamos ver, de repente eu faço um semestre, 2. E se de repente for tentar pra estudar mais um pouco, fazer URGS de novo, eu penso depois, né? Sempre sem pressão, sem nada. E acabei me apaixonando, né? Na época, não sei agora te dizer, Alexandre, mas na época, o currículo, né? Uniriter, PUC e URGS de arquitetura eram currículos muito diferentes, ensinos muito diferentes. E eu lembro que eu... me apeguei a isso, estudei bastante isso. E com certeza, assim, a escolha da Ritter foi a melhor que eu fiz, porque foi exatamente o que eu queria, sabe? Te identificou com o currículo identifiquei deles, muito, com o me estilo? identifiquei muito. Eu lembro porque que na tem época... isso, né? Desculpa te cortar, mas tem isso. Cada universidade meio que direciona o tipo de atuação, o tipo de pensar do profissional. Exato, exato. E a Uniriter sempre teve um estímulo muito forte no início para que a gente fizesse a parte prática como a gente achava que era e depois eles ensinavam. Então, desde o início tinha muito estímulo para a gente projetar, montar, fazer maquete, sabe? E a PUC na época não, a PUC era um curso muito teórico no início, muito embasado na história da arquitetura, né? Para lá pelo 4º, 5º semestre começar as cadeiras de maquete, as cadeiras de projeto e tudo mais. E a URG sempre muito no embasamento do estúdio de pesquisa, né? Então, por exemplo, eu via que muitos dos professores da Ritter também lecionavam na URGS, mas poucos tinham escritório, né? Poucos eram arquitetos, ganhavam sua vida com a arquitetura mesmo, ganhavam como professores, né? Isso foi uma coisa que sempre me incomodou, porque eu queria ter o meu próprio negócio, né? Ou imaginava ter o meu próprio negócio naquela época. Então foi uma baita escolha, assim, acabei ficando, fui indo, fui fazendo, fui gostando e quando eu vi eu estava formada. E não passou aquela síndrome do 7º semestre, que todo mundo fala, tipo assim, passou o 7º semestre e te considera arquiteto? Lá na Ritter era no 4º. Do quarto cedo? Do 4º pro 5º, porque era relacionado à cadeira de projeto 4. Todo mundo dizia assim, olha, é um divisor de águas. As turmas vinham assim, iniciavam com 60 alunos, né? E aí vinham diminuindo, né? Porque tinham pessoas que desistiam. Aí chegava no 4º semestre de, sei lá, 40, 50 alunos, baixava para 25, assim, sabe? Porque era ali que o pessoal dizia, não quero isso pra minha vida. Era uma cadeira muito rígida, né? Os professores eram bem rígidos e eu acho que era pra isso mesmo, assim, ou vai ou racha, é isso que tu quer? Então tá, bora baixar a cabeça e fazer acontecer, né?
E nessa hora tu já estava completamente apaixonada pela arquitetura? Não, apaixonada não posso dizer, né? Ah, para. Algo que eu sempre gostei, mas olha, é uma faculdade muito penosa. Aproveito aqui e digo para os estudantes de arquitetura, né? Tem que ter resiliência. Eu acho que assim, claro, a gente pode fazer um comparativo, né? Ter uma licença poética para fazer esse comparativo, mas é tão difícil quanto uma medicina, eu acho. Porque é uma faculdade que te toma muito tempo integral, sabe? Mesmo que tu tenha um estágio, né? Desde lá dos primeiros semestres, tu não consegue fazer tudo naquele período que tu tá em aula. Tem muita tarefa extracurricular. Então, aquela coisa, né, que todo mundo sabe de virar noites, ficar em looping, sem dormir para conseguir entregar as coisas, é muito real, é algo muito trabalhoso. Eu acho que boa parte também das pessoas que fazem arquitetura tem esse lado do perfeccionismo, né? Então, a gente sempre brincava também, projeto é uma coisa que a gente pode ficar em cima dele por anos, se tu quiser. Tu tem que dar um deadline final, né? Hoje eu tenho isso com os meus clientes. A gente chega, o prazo de contrato, a gente tem que entregar, tem que fazer acontecer e começar a executar, né? Porque se deixar... Se deixar, a criatividade é uma coisa que a tua cabeça vai evoluindo e tu pode sempre pegar um projeto e ir melhorando ele, né? E daí a gente volta àquela questão das referências. Então, as tuas vivências, as tuas viagens, né? A tua bagagem de coisas que tu lê, de coisas que tu vê. Hoje a gente vê mais do que lê, né? É Pinterest, é Instagram, é aquela coisa, do nada se cria tudo... Se transforma, né? Então... isso tudo é parte de um amadurecimento profissional, né? E se hoje eu pegar um projeto que eu fiz lá no primeiro ou no segundo ano de escritório, talvez seja um projeto super bacana, mas que se eu tivesse mais 2 meses para mexer nele e entregar pro cliente de novo, ele sairia outro, né? Não muito mais bonito, mas melhorado, mais detalhado, mais bem pensado, de repente, em questão de funcionalidade, né? Talvez. Já que tu tocou no assunto, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou... traçou um paralelo em relação à medicina, eu acho que o paralelo super válido, e aí eu quero trazer essa reflexão. O médico, de uma maneira geral, ele tem uma certa valorização, um reconhecimento do mercado. Já, no meu ponto de vista, já existe um pré-julgamento positivo em relação ao médico, sem sequer saber se ele é um médico bom ou ruim, ou se tem algum problema. É médico, já goza de uma certa boa reputação. E eu concordo contigo quando tu fala em relação ao arquiteto, porque a gente que acaba convivendo consegue perceber além do projeto, consegue perceber todo o envolvimento com o arquiteto e o conhecimento que tem que ter, e quanto isso impacta diretamente e indiretamente, mas na vida das pessoas. Tu, enquanto arquiteta, tu te sente valorizada na tua profissão de maneira particular, tu, Priscila, e de uma forma geral o exercício da arquitetura, tu nota que é valorizado? É algo bem difícil, que a gente tem que trabalhar todo dia, né? Porque, assim, a arquitetura hoje não é um serviço... não é obrigatório a palavra, mas essencial. Então, assim, a pessoa está com um problema, seja de saúde, ou seja de qualquer outro tipo profissional, ou... tá endividado, vamos dizer assim, né? E tá com algum processo, vamos dizer assim. A pessoa vai procurar o médico porque tá com problema de saúde, porque tá precisando resolver aquilo. Então, independente do que o médico cobrar ou de quanto custar, é urgente, vai pagar e vai resolver. Então, as pessoas tendem a achar que aquele custo vai ter que ser pago de qualquer maneira, porque precisam resolver esse problema que é urgente. Mesma coisa, a pessoa está passando por um processo, precisa contratar um advogado, é muito difícil a pessoa questionar o valor, né? Pode ser muito alto, mas a pessoa, nossa, preciso resolver muito esse problema, eu vou ter que pagar o advogado. Então, com o arquiteto é um pouco diferente, porque eu acho que a coisa veio evoluindo de uma maneira onde a gente tem 2 coisas. A não valorização da profissão pelos outros profissionais que vêm atuando na arquitetura, que eu acho que tem aquela palavra que eu não gosto de usar, mas a prostituição da profissão, que são profissionais que cobram muito barato pelo que fazem, né? E tem a questão dos clientes, aqueles que acham que o nosso serviço é muito fácil de ser feito, né?
Aquele cliente que chega já com uma referência do apartamento todo pelas imagens da internet e acha meu Deus, é só tu desenhar isso aqui pra mim. É só um desenho, faz um projetinho. E vamos executar, né? Então eu acho que é uma falta de conhecimento das pessoas e que não julgo, eu acho que falta isso, nós como profissionais sabermos explicar para o cliente que nos procura o que a gente entrega e qual o valor disso, né? Do como ele vai se beneficiar com isso. E também um pouco da trajetória da profissão aí, que eu acho que é isso que a gente vem debatendo e tentando alcançar, assim, todo mês, que é difícil, sempre vai ter quem cobre mais barato, sempre vai ter quem cobre mais caro. A gente não pode comparar gato por lebre, né? Sim. Então, quando eu falo pro meu cliente, quando a gente senta para falar sobre os meus honorários, eu explico muito bem como é que funciona o meu processo, o que eu estou entregando, o que envolve o meu preço, como que eu precifico. E isso é diferente de profissional para profissional. Tem profissional que trabalha com percentual de obra, tem profissional que trabalha cobrando por metragem quadrada. Né? Então, eu acho que isso, quando a gente consegue explicar para o cliente ele entender o valor daquilo que ele está contratando, ele fica mais seguro. E talvez seja por isso que a gente tenha tanta dificuldade hoje no mercado de mostrar o valor do nosso serviço. Né? Eu penso, eu acho que é uma série, uma combinação muito grande de vários fatores, né? Desde uma cultura de não valorização da arquitetura, de achar que é um supérfluo, que não é necessário. Tua casa às vezes está doente e tu não dá a mínima, né? E tu adoece junto com a tua casa, e daí quando tu adoece, tu não vai resolver a causa, tu vai procurar um médico, mas tu não sabe, é uma casa com como as coisas estão relacionadas, como elas estão né? relacionadas, iluminação, ventilação, patologias da casa, enfim, uma série de coisas, né? Também acho, é uma opinião um pouco tanto quanto polêmica, que muitas vezes o arquiteto se colocou também nesse lugar, né? Exato. Da não valorização. Quando tu usa esse termo que também não gosto muito de usar, mas é o que mais corresponde, de ser um mercado muitas vezes prostituído. E aí a gente também não dá muito para questionar o porquê dessa prostituição, porque às vezes a pessoa está precisando de dinheiro e tem que se colocar nesse lugar, enfim, uma série de fatores, mas o fato é que né, ocorre algumas vezes, e aí tu tem uma gama de possibilidades que faz com que a arquitetura ela não seja valorizada como ela deveria ser e, por consequência, o próprio profissional. Né? Exato. Às vezes acontece, né? Não muito, graças a Deus ainda não mais, mas o cliente chega no escritório e diz, olha, mas eu recebi uma proposta lá do fulano ou da fulana que é 1/3 do teu valor. E bom, fica à vontade, né? Ver o que esse profissional está te oferecendo, né? Porque às vezes é uma pessoa assim, recém-formado, não tem escritório físico, não tem empresa, tem poucos projetos, pode te atender de repente num prazo até menor do que o meu. Né? Então, é uma pessoa que tem muito menos custos do que eu. Então, hoje eu já estou num patamar que o meu valor tem que ser mais alto por inúmeras questões, né? Eu tenho um escritório físico, eu tenho funcionários, né? Eu tenho uma bagagem de obra e de portfólio enorme. A gente tem os nossos cursos, né? Que a gente investe todo mês praticamente em coisas novas, em conhecimento. Bom, tem a questão toda do que eu entrego, que outros profissionais não entregam, né? Por isso que eu sempre digo, olha, pega a proposta, vê se ele tá entregando exatamente o que eu tô entregando e tá tudo certo, né? Então, se o cliente quiser ir lá e fechar com esse que é mais barato, tranquilo, não tem problema. São propostas diferentes, assim como nas outras profissões deve existir também isso, né? Mas eu acho que falta um pouco da percepção da cabeça das pessoas isso, que tu contratar um profissional que está te oferecendo isso é muito diferente do que tu contratar um profissional que está te oferecendo aquilo, né? Comparar laranja com laranja, né? Exato. Não laranja com maçã, né? Exatamente. Tu já percebe-se que tu é uma pessoa que... deixa eu começar de outra forma. O arquiteto, existe um estigma de que é um profissional ligado muito à área artística e com certeza tem essa veia aí também. Acontece que em boa parte das pessoas essa
veia artística acaba se sobressaindo, ou pelo menos muito sobressaindo, sobre a veia empreendedora, a veia administradora, profissional que tenha que viver daquilo dali e se preocupe com questões que são muito mais funcionais e mais práticas do que a parte artística de um projeto, enfim, né? Como tu te define nesse sentido? Porque tu montou teu escritório, né? E pelo que tu fala, me parece que tu é uma profissional que está sempre antenada nisso daí, tem essa questão presente de gerenciamento do teu escritório. Como surgiu, de onde veio isso e como tu te define nesse sentido? Bom, primeiro, eu gostaria de falar que eu acho que, inclusive, faz parte dos outros profissionais que estão aqui nos escutando, que é uma dificuldade para mim. E assumir isso, eu assumo todos os dias, e é difícil empreender. É difícil fazer a gestão do nosso negócio. Então, a gente não aprende isso na faculdade. Tu acha isso uma falha da faculdade? Duas coisas, assim, eu acho que a gente não aprende. A gente não aprende a lidar com pessoas, essa parte da psicologia, que tu tem que fazer todo santo dia com os clientes, e a parte administrativa, né? Então, se a gente não se dá conta lá no início que a gente tem que ter pessoas que nos ajudem nisso, porque eu não vou conseguir ser um polvo com milhões de braços e que consiga fazer tudo ao mesmo tempo. Talvez lá no início do escritório, quando eu tinha poucos projetos, poucos clientes, eu conseguia dar conta de tudo. Mas chega um momento que ou a gente faz esse split e pede ajuda para pessoas que entendam desses pontos que a gente precisa para fazer o negócio acontecer, ou a gente vai pirar a cabeça, né? Então a gente tem que pensar como se fosse qualquer outro negócio, né? Uma pessoa vai empreender, vai abrir um restaurante. Ela não vai cozinhar, atender no caixa, ser garçom, limpar e servir o buffet, né? Bom, o dono do restaurante pode fazer várias coisas, né? De repente ele fica no caixa atendendo, vai fazer a parte administrativa, vai fazer o gerenciamento dessas outras funções. Então a gente tem que pensar isso na arquitetura também, né? Poxa, gostaria eu de trabalhar com mais fazendo a parte administrativa hoje, por exemplo, do meu escritório? Sim, só que se eu ficar fazendo isso, eu vou perder, colocar, né, 80% do meu tempo nisso, e eu não vou conseguir me dedicar à parte criativa dos projetos, ao atendimento dos clientes, ao meu acompanhamento de obra. Então, essa é a parte ruim do empreendedorismo, né? Porque chega um momento que a gente tem que fazer escolhas. Sim. Então, eu digo, é muito difícil, às vezes dói, né? A gente fazer as escolhas. Porque uma escolha é tu deixar alguma coisa para trás também, né? Exato. E essa parte que tu comentou da parte estética, né? Que o arquiteto é muito ligado à parte da criação. Eu entendo muito que, assim como a gente falou da parte ali dos valores, existe profissional de tudo quanto é tipo para atender diferentes tipos de públicos, né? Os clientes não são todos iguais. Então, tem o cliente que vai querer muito que eu atenda ele e que vai dar o match, eu sempre digo, né? Tem que ter esse match, assim, do santo bater, sabe? Com o cliente. E vai ter cliente que não faz absolutamente o meu perfil de cliente e vai procurar um outro escritório para atendê-lo, né? De repente um escritório mais frio, que trabalha com uma linguagem de projeto única e que ele vai procurar aquilo porque ele quer aquilo, né? Então, eu tenho hoje como propósito do meu escritório, que eu digo, é algo muito único e personalizado para o cliente. Eu invisto muito nessa parte da psicologia do atendimento, que eu acho importantíssima. Então, nós somos mais, né, vou falar por mim, eu sou muito mais psicóloga do que arquiteta no início, né, do processo, porque a gente tem que entender o cliente, a gente tem que entender a família, o funcionamento disso, né? Se tem papagaio, cachorro, gato, se tem funcionário, se gosta de receber, como é que é o dia a dia, os finais de semana, né? Eu acho que o projeto, quando ele se cria, ele é muito parte de tudo isso. Então, por exemplo, a escolha de materiais para um projeto de uma família com crianças pequenas é uma. A escolha de materiais para um projeto de um casal jovem recém-casado é outra. Então, a gente tem que ter esse cuidado de entender a vida de cada um e a funcionalidade de cada família para traduzir isso para dentro do lar deles.
Então, isso, assim, é o meu propósito inicial, assim, do escritório, antes mesmo de fazer algo belíssimo, né? Esteticamente. Eu acho que tem que atender às necessidades daquele ser. Então, eu vendo isso muito pro meu cliente, sempre dando o exemplo. Num prédio, isso já aconteceu várias vezes, né? A gente pode fazer o projeto do apartamento 901 e o projeto do apartamento 801. Eles são iguais, a planta baixa é igual, um em cima do outro. O 901 vai ser para o casal jovem, recém-casado. O 801 vai ser para a família com 2 filhos pequenos. Pode ser a mesma planta, vão ser projetos completamente diferentes. Sim, sim. Então, isso é o meu diferencial. Da gente projetar o que o cliente quer, o que o cliente sonhou, de acordo com o que ele precisa. Já outros escritórios de arquitetura, às vezes não é problema, não tem preconceito nenhum, e tem clientes que procuram isso. Mas às vezes tu entra no portfólio do escritório e tu vê projetos muito semelhantes, que tem uma linguagem muito parecida, de repente um projeto mais minimalista, com muito uso de cores claras, e tem clientes que adoram isso, que procuram isso, que sonham, meu Deus, é isso que eu quero para minha casa. Mas para mim falta vida, falta personalidade, né? Eu acho que assim, o maior elogio que eu recebo de uma pessoa é essa pessoa entrar no apartamento de um cliente meu e dizer, nossa, isso daqui tá a cara do fulano. É isso, sabe? Trazer a essência da pessoa pro projeto. Dá para se dizer, Pri, que o projeto é um reflexo daquele momento que o cliente está vivendo, inclusive um momento emocional na sua vida? Acho que sim, muitas vezes sim, né? Claro que a gente faz um projeto muitas vezes pensando num futuro longo, né? Quando a gente fala de apartamentos grandes, casas grandes, muitas vezes os clientes investem numa compra que vai se perdurar durante a vida toda deles, né? Por exemplo, de repente é um casal que está recém-casado, formando família, comprou um apartamento grande, que para o momento não seria necessário, mas que é um investimento de vida, né? Então, o que a gente sabe que vai acontecer é que esse projeto que a gente vai fazer agora, para as necessidades deles agora, pode se modificar durante a vida. E muitas vezes isso acontece, né? Por exemplo, um quartinho auxiliar, num primeiro momento é um escritório, depois se transforma num quarto de bebê. E isso é muito bacana de ver, porque acontece muito no escritório, do retorno dos clientes. Como, por exemplo, né? O casal engravidou. Bom, vamos precisar transformar o ambiente. Ou não, daqui uns anos, né? Com criança ou com cachorro, né? Puxa, a cozinha não tá funcionando mais. A cozinha era super integrada com a sala e agora eu tô precisando fechar, porque o meu cachorro tem que dormir lá dentro. Bom, vamos fazer essa modificação, né? Eu acho que tudo na vida a gente muda, a gente transforma, a gente evolui, a gente amadurece. E eu acho que a casa da pessoa tem que estar nessa modificação, nesse processo também. Então, nada eu acho que é definitivo para a vida toda, né? Claro, pode um projeto de uma sala funcionar por 20 anos para uma família, uma cozinha, mas uma hora eu acho que vai exigir uma necessidade diferente, né? De acordo com exatamente isso que tu falou, com a etapa de vida da pessoa, né? Às vezes a gente tá numa etapa mais introspectiva, às vezes tá numa etapa mais de receber pessoas e cada pessoa tem a sua fase, né? Então eu acho que a casa tem que refletir isso, com certeza. Falou que trouxe um exemplo de que a pessoa está naquele momento, tem um núcleo familiar pequeno, mas já está projetando, vão ter mais filhos, vou adquirir esse imóvel e tal. Então ela está fazendo um planejamento de médio e longo prazo, digamos assim, né? Talvez muito mais longo. Tu tem consciência, tu, Priscila, da tua importância dentro desse processo? Porque se tu for chamada para fazer isso daí, de uma certa forma, tu está participando do futuro dessa família. Tu tem consciência e como é que tu lida com isso? Qual é o sentimento que isso te traz? Eu tenho total consciência, Alexandre, e isso é muito legal para mim, porque eu digo, olha, assim, a maioria dos meus clientes viram amigos, né? Todos que a gente finaliza o processo, depois da mudança, depois de toda a casa organizada, me falam, mandam no WhatsApp, Pri, tá estranho, eu tô sentindo falta de te mandar o WhatsApp todos os dias, né? Então, isso é muito legal, muito legal. Claro, diariamente a gente não pensa nisso, a gente não se dá conta como é uma coisa grandiosa, né?
E aí é que tá, eu acho que é esse o nosso trabalho de fazer as pessoas enxergarem isso, Alexandre. É muito difícil, porque às vezes o cliente acha, é uma pessoa mais prática, né? Acha, não, olha só, eu só quero te contratar para tu fazer os móveis aqui da minha casa, né? O projeto da marcenaria. Tá, mas não é só isso, né? Eu tive já vários exemplos de clientes que me contataram para fazer coisas simples e que eu não aceitei, porque isso não faz parte de todo o processo que eu acredito que é o que funciona hoje que eu entrego para os clientes, né? Teve um cliente que aconteceu que ele comprou um apartamento, fez todo o projeto de marcenaria com uma loja planejada, muito boa por sinal, que atendeu ele, e hoje as lojas proporcionam isso para o cliente, né? Existem arquitetos trabalhando como projetistas dentro das lojas, então são projetos muito bacanas, né? Como eu disse, tem espaço para todos. E aí quando a construtora entregou o apartamento para ele começar tudo, ele não se deu conta que ele encontrou uma dificuldade, no qual ele teria que colocar o piso no apartamento, fazer algumas pequenas modificações para instalar a iluminação, né, fazer uma pintura. Ele não iria fazer nada de obra pesada no apartamento. Mas como é que ele ia contratar a arquiteta projetista da loja para ajudar ele nessa parte, né? Porque a loja só iria entregar os móveis depois do piso pronto no apartamento, do forro de gesso, da iluminação, né? E aí ele me contatou. Era uma pessoa já que eu conhecia há muito tempo, né? Que tinha uma amizade. E eu disse, olha, eu não vou poder te ajudar. Na verdade, eu vou, se tu aceitar, que eu vou pegar esse projeto que tu já fez na loja, vou avaliar e vou refazer, não refazer tudo zero, mas porque eu não iria mudar o que ele já escolheu e que ele gostou. Mas a gente tem que fazer toda uma avaliação, né? Ó, ok, esse projeto do escritório aqui tá prevendo uma mesa desse lado, um armário do outro, mas pois as tomadas estão lá naquela parede e a mesa de trabalho do notebook precisa estar nessa. Então, a gente chama isso de compatibilização de projeto, né? Então, não era simplesmente eu fazer uma planta de piso, de gesso, de iluminação, entregar para ele e ele botar o faz-tudo dele lá, que era o que ele queria para executar. Não, são horas de trabalho, eu preciso analisar o que foi feito mesmo, que eu não vá mexer, e fazer todo esse trâmite que, claro, a loja não faz, né? Então, não me neguei, né? Eu acho que, que nem a gente estava falando antes, dinheiro é dinheiro, né? A gente pode ter diferentes formas de atender o cliente, mas falei para ele que eu não iria só cobrar ele para fazer a planta de piso, forro e iluminação, mas que eu iria cobrar a mais, porque eu queria analisar o todo para não ter erros no final, né? Sim. Porque quando a marcenaria for montada, se a estrutura não estiver montada de uma maneira correta, a culpa vai ser de quem? De mim, né? Lá do início que não pensei. Que ali tinha que ter as tomadas do notebook. Então não é algo simples, né? Para ele pareceu simples. É que eu acho que sempre tem uma boa dose de responsabilidade nisso, Exato. né? E aí que estão os calos da parte de obra, né? Da parte civil. Então, não sei, na verdade, o que ele acabou fazendo, como ele acabou se virando ou se procurou outro profissional, mas tenho certeza que nessa obra vão acontecer vários percalços. Não vou dizer problemas, porque problemas a gente resolve, né? De uma maneira ou de outra. Sempre dá para resolver. Sim. Mas, com certeza, não vai ser um processo tranquilo para esse cliente. A gente está indo quase para o final, Pri. Mas antes de ir para o final, eu queria falar, pode ser até rapidamente, sobre dois assuntos. Primeiro, Mostra Black, vai participar, né? Como está a tua expectativa, e também fala um pouco do teu escritório, tua área de atuação, tanto em termos de projetos, como em termos de regiões. Então vamos começar com a Mostra Black, que é uma mostra que está vindo para Porto Alegre, e como é que está a tua expectativa? Então, tá o processo, né, se construindo aí, logo mais a mostra vai estar acontecendo do dia 5, a partir do dia 5 de abril até o dia 15 de maio, então tô super ansiosa para isso. Não posso dar spoiler do projeto ainda, como né? Não? Como não? Mas vou falar um pouquinho da mostra então, para que o pessoal se programe, né?
Vai ser dentro para do aparecer shopping, lá, né? dentro do Shopping Iguatemi. Então, temos a primeira edição da mostra, vai ser uma mostra pequena, com profissionais aí diferentes, né, do que a gente já vê de outros profissionais no mercado, que normalmente fazem projetos de mostras. Então, acho que vai ser um ambiente bem legal. Quem está passeando pelo shopping vai poder visitar, né? E é algo novo para mim, então já me envolvi com outras mostras, com participações de outras mostras, não efetivamente com um espaço exposto, mas a gente tem aprendido muito todos os dias, né? Então, assim, acho que vai ser algo bem legal da gente ter outro tipo de contato com futuros clientes, com outros profissionais, né? Com outras pessoas que vão estar passando ali pelo shopping, vão querer visitar o espaço. E dentro desse ambiente, o que eu posso dar de spoiler é que eu vou trazer muito da minha essência, muito do que eu faço com os meus clientes, né? Principalmente a parte de execução, de acabamentos, né? Então, eu acho que isso é o mais rico, da gente poder mostrar tanto para os nossos clientes que já são clientes, quanto para outras pessoas leigas ou que gostam de arquitetura, né? Como que pode se transformar um ambiente total do zero, né? Então, acho que a mostra é para isso, para a gente explorar possibilidades, da gente manter e fortalecer mais ainda o contato com os nossos fornecedores de confiança, né? Que vão estar lá comigo na mostra, então vocês vão ver. E eu acho, assim, de fazer algo diferente do que eu faço no dia a dia do escritório, né? Então, tô apostando minhas cartas nisso, vai ser algo bem diferente. Quero ver depois qual vai ser o resultado, né? Então, o pessoal que já me segue no Insta ou que não segue ainda, vai ter muito material postado lá, vídeos, fotos, a gente já começou, né, a fazer um conteúdo lá no dia da medição. Então, já tem coisa rolando, vai ter uns spoilers aí no meio, então podem acompanhar, que eu acho que aí nesse próximo mês, muita coisa do que a gente vai estar postando por ali vai ser sobre a mostra. Vou ficar até chata de falar tanto sobre isso, né? Meu pai do céu. Mas o que eu acho legal, assim, da mostra no shopping é que tem um quê de democratização da arquitetura, né? Lógico, a gente pega um público que é um público de shopping, que não necessariamente é um público que frequenta a mostra de arquitetura. Então, tu abre mais para outro público que está lá visitando shopping, está passeando, está comprando, opa, tem uma mostra aqui. Um público que, com raríssimas exceções, dificilmente iria em uma mostra de arquitetura num local específico para uma mostra de arquitetura. Muitas vezes nem tem conhecimento de que esse tipo de evento acontece, né, Alexandre? E via de regra, normalmente esses eventos são pagos, né? Paga o ingresso e a maioria das pessoas pensa, eu não vou ver um ambiente pagar por isso, né? O cidadão comum muitas vezes pensa nesse sentido. Então, estar dentro de um shopping, facilita. ter esse acesso, ainda pago ou não pago, mas enfim, estar ali num ambiente diverso do que é normalmente um ambiente de arquitetura, acho que contribui bastante para que as pessoas, no mínimo, conheçam, né? E se interessem. Exato. Pri, pessoal, falando sobre teu escritório, vamos lá. Conta aí o que tu faz, o que não faz, aonde faz, então, e como o pessoal pode falar contigo, te encontrar. Esse ano eu estou completando, então, 11 anos de formada e já estou indo para o 8º ano de escritório, então de empresa, né, que é isso que a gente estava falando, das dificuldades. Muito feliz e trabalho hoje com projetos residenciais e comerciais, tanto na parte de paisagismo também, trago muito isso para dentro do meu ambiente, eu acho assim essencial. E a gente trabalha bastante com interiores, mas faço projeto arquitetônico também. Essa parte comercial também me encanta, né? Então a gente atende muitos clientes comerciais, então é obra em prédio de escritório, né, ou obra noturna, é shopping, é loja, que é um mundo bem diferente dos clientes residenciais, né, que a gente trata mais assim como um sonho daquilo que a pessoa planejou para dentro do apartamento ou para dentro da casa, né.